Novembro de 2015. Em Bento Rodrigues, um pequeno subdistrito de Mariana, em Minas Gerais, a vida seguia seu curso, simples e tranquila. As crianças brincavam nas ruas, as famílias se reuniam, e o Rio Doce, a alma da região, corria límpido, sustentando a vida ao seu redor. Mal sabiam eles que, a poucos quilômetros dali, uma catástrofe de proporções inimagináveis estava prestes a se desencadear. Era uma tarde de quinta-feira, um dia que ficaria marcado para sempre na história do Brasil. O que se seguiu foi o apocalipse. A barragem de Fundão, contendo milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração, cedeu. Não foi um vazamento, foi uma ruptura violenta, uma explosão que liberou uma onda de lama tóxica, com a força de um tsunami. Imagens de satélite mostram uma mancha marrom avermelhada se espalhando com uma velocidade assustadora, engolindo tudo em seu caminho. Para os moradores de Bento Rodrigues, o som foi o primeiro sinal, um estrondo ensurdecedor, seguido por um rugido que parecia vir das entranhas da terra. Em minutos, a onda de lama com mais de 10 metros de altura chegou. Arrastou casas como se fossem de papelão, soterrou veículos, destruiu plantações e levou consigo sonhos, memórias e vidas. A lama não era apenas terra e água, era um coquetel tóxico de metais pesados, incluindo arsênio, chumbo e mercúrio, resíduos da extração de minério de ferro. Uma substância densa, pegajosa e mortal, que selou o destino de tudo o que tocou. As cenas que se desenrolaram eram de puro terror e desespero. Pessoas correndo para as partes mais altas, gritando por seus familiares, tentando escapar da avalanche implacável. Animais de criação e de estimação foram arrastados, sem chance de salvação. Em meio ao caos, a coragem e o desespero andavam de mãos dadas. Vizinhos ajudando vizinhos. A comunidade tentando se salvar enquanto seu mundo desmoronava ao redor. O verde da paisagem foi substituído por um mar marrom de destruição. O silêncio que se seguiu ao avanço da lama era ainda mais aterrorizante, quebrado apenas pelos soluços dos sobreviventes. Bento Rodrigues foi varrido do mapa. O que antes era um vilarejo vibrante tornou-se uma paisagem fantasma, um cemitério de lama e destroços. Mas a tragédia estava longe de terminar. A lama tóxica, agora canalizada pelo leito dos rios, iniciou uma jornada de morte de mais de 600 quilômetros. Ela desceu pelo rio Gualaxo do Norte, depois encontrou o Rio do Carmo e, finalmente, contaminou o corpo principal do Rio Doce, um dos mais importantes da região sudeste. O avanço da lama pelo Rio Doce foi uma procissão fúnebre. A cada quilômetro, a vida aquática era aniquilada. Milhões de peixes morreram, subindo à superfície em busca de oxigênio que não existia mais, seus corpos boiando em um rio que se tornara um veneno. Para as comunidades ribeirinhas, que dependiam do rio para beber, pescar e irrigar suas plantações, foi o fim de seu modo de vida. Pescadores, por gerações, viram sua fonte de sustento desaparecer diante de seus olhos. O rio que lhes dava tudo, agora lhes tirava tudo. As imagens eram desoladoras. Onde antes havia água cristalina, agora havia uma corrente espessa e ocre. As margens antes cheias de vida tornaram-se estéreis. A lama cobriu a vegetação, sufocou as raízes e envenenou o solo. O ecossistema inteiro do Rio Doce, um bioma rico e diverso, sofreu um golpe do qual talvez nunca se recupere totalmente. Biólogos e ambientalistas descreveram a cena como um deserto aquático. A biodiversidade construída ao longo de milhares de anos foi destruída em questão de dias. Enquanto a lama avançava, o choque e a incredulidade davam lugar à dor e à indignação. Os rostos dos sobreviventes contavam a história. Olhos perdidos, fixos no horizonte de lama, buscando respostas que não vinham. A perda material era imensa, mas a perda emocional era incalculável. Histórias de vida inteira, fotografias de família, a casa construída com tanto esforço, tudo submerso sob a lama tóxica. O trauma psicológico deixado nos sobreviventes é uma ferida que continua aberta. Muitos sofrem de estresse pós-traumático, ansiedade e depressão.
A resposta inicial foi caótica. Equipes de resgate lutavam contra o terreno instável para encontrar sobreviventes. Voluntários de todo o país se mobilizaram, doando água, comida e roupas. Mas a dimensão do desastre era avassaladora. As cidades ao longo do rio tiveram seu abastecimento de água interrompido. Governador Valadares, uma cidade com mais de 200 mil habitantes, ficou dias sem água potável. A lama era tão densa que as estações de tratamento não conseguiam processá-la. A onda de rejeitos não parou. Após 17 dias de destruição contínua, a lama finalmente alcançou o Oceano Atlântico, na foz do Rio Doce, no Espírito Santo. A pluma de contaminação se espalhou por quilômetros de costa, afetando praias, manguezais e ecossistemas marinhos, incluindo a região de Abrolhos, uma área de vital importância para a biodiversidade marinha do Atlântico Sul. O desastre, que começou no interior de Minas Gerais, havia se tornado uma catástrofe ambiental de escala nacional e internacional. Nos anos que se seguiram, a luta por justiça e reparação começou. As empresas responsáveis pela barragem, a Samarco e suas controladoras, Vale, Bechp e Billiton, tornaram-se o foco da indignação pública e de processos judiciais bilionários. Foi criada a Fundação Renova, uma entidade para gerenciar os programas de reparação e compensação. No entanto, o processo tem sido lento, burocrático e, para muitas vítimas, insuficiente. Até hoje, milhares de famílias ainda lutam para reconstruir suas vidas. Os novos vilarejos prometidos demoraram anos para serem construídos. E muitos não querem se mudar, apegados às memórias e à terra onde nasceram. Os pescadores continuam impedidos de exercer sua profissão, dependendo de auxílios que nem sempre chegam. A contaminação por metais pesados persiste no solo e no leito do rio, uma ameaça silenciosa à saúde das pessoas e do meio ambiente. A tragédia do Rio Doce não foi um acidente. Investigações apontaram falhas de monitoramento, negligência e a priorização do lucro sobre a segurança. Foi uma catástrofe anunciada, um crime ambiental cujas consequências serão sentidas por décadas, talvez séculos. O rio que um dia foi doce, hoje carrega a amarga memória da ganância e do descaso. Este não é apenas um filme sobre um desastre, é um memorial para as 19 vidas perdidas, um tributo à resiliência das comunidades afetadas e um alerta severo. A lama secou na superfície, mas a ferida na alma do Brasil continua a sangrar. É nosso dever lembrar, cobrar justiça e garantir que o som do rompimento de uma barragem nunca mais seja ouvido em nossas terras. A história do Rio Doce nos ensina que o custo do progresso não pode ser a destruição da vida e da nossa casa comum. Que a memória dessa tragédia nos inspire a lutar por um futuro mais justo e sustentável. Obrigado por assistir.